Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da 15ª rodada da Série B. Terminou ontem à noite, quarta-feira, a 15ª rodada. E olha que rodada cruzeirense, mais uma vez. Por quê? O Cruzeiro ganhou do quinto colocado, primeiro fora do G4. O Cruzeiro tem 34 pontos agora e o Sport, que o Cruzeiro venceu, tem 21. São 13 pontos de diferença e um jogo a menos. Lembra que o jogo contra o Ituano vai ser na próxima terça-feira. Então um jogo a menos e o Cruzeiro tem 13 pontos. E a rodada não podia ser melhor porque o Vasco perdeu sua invencibilidade, jogando no interior de São Paulo, perdeu do Novo Horizontino e ficou a 4 pontos do líder Cruzeiro, que tem um jogo a menos. O Bahia voltou a vencer já com o técnico Anderson Moreira contratado e está ali na terceira colocação com 28 pontos, 6 atrás do Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Estou sempre enfatizando um jogo a menos para vocês entenderem que a situação do Cruzeiro está indo lá para frente. E o Grêmio, que nessa rodada também teve a sua contribuição, acabou vencendo em casa apertado, mas venceu o Londrina, deu sua contribuição para a torcida, falou, tô dentro do G4, mas tem 25 pontos, 9 a menos do Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Então vejam a situação, o Cruzeiro vence o quinto, dispara o segundo, perde, mesmo vencendo o terceiro e o quarto não se aproximam e o Cruzeiro tem um jogo a menos. Sensacional, como tá a briga também pela artilharia, o Diego Souza do Grêmio não fez, continuou com 7, mas o Luca da Ponte Preta, percebam, a Ponte Preta na zona do rebaixamento, o Luca machucado, vários jogos não jogou, chegou a 7 também. E o Gabriel Poveda do Sampaio Corrêa, que está no meio da tabela, tem 6. Então a briga é essa, vou falar tudo para vocês. Antes de mais nada, vou convidá-los, faz a inscrição aí no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, tem sempre vídeo, se você curte Série D do Brasileiro tá lá, Série C do Brasileiro tá lá, Série A do Brasileiro tá lá. Se você curte aqui de São Paulo, interior, a última divisão, vai começar agora a fase decisiva, as oitavas de finais. Este final de semana agora vai começar a Copa Paulista. A Copa Paulista, para quem não é aqui de São Paulo, é uma competição que envolve os clubes da primeira, segunda e terceira divisão, né? Os clubes se enfrentam e vale vaga para quem não tem calendário cheio. Vale vaga ou para o campeão escolhe ou a vaga na Série D do ano que vem ou a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E o vice fica com a outra vaga. Então é interessante nesse sentido e claro, vai ter vídeo lá também. Bom, vamos começar nosso bate-papo aqui, como a gente faz muito no Twitter, Luiz Ademar JR, falando do Cruzeiro. E olha, cara, antes de a gente falar do jogo especificamente, da vitória de virada do Sport 2-1, evidentemente vocês já devem ter acompanhado, não vou ficar entrando em detalhes, que o Cruzeirense acompanhou, pelo menos viu os gols e tal. O que eu quero falar? A fase do Cruzeiro é tão legal que o Cruzeiro está anunciando aí praticamente a venda do Matheus Pereira. Ele vai para Portugal, para o time do Boa Vista. 3 milhões de euros, ou seja, 16,16 milhões. Vamos colocar aqui em real. Quase 17 milhões nas contas do Cruzeiro. Pô, mas está perdendo um jogador. Gente, com a chegada do Ronaldo, você começa a administrar de maneira profissional, você vai precisar sempre fazer isso. Porque você precisa negociação, precisa trazer dinheiro e tal. Por que eu estou falando isso? Porque a negociação é muito boa. 17 milhões quase na conta do Cruzeiro, por 60%, ou seja, o Cruzeiro fica com 40% do Matheus Pereira. Se você vender, depois você ainda ganha uma grana alta. E por que o Cruzeiro precisa fazer dinheiro? Porque só está saindo. Esta semana também, o Marcelo Dian, lembra? Aquele zagueiro que começou no Corinthians, que foi zagueiro, até chegou na seleção brasileira, foi dirigente do Cruzeiro há um bom tempo. Ele ganhou na Justiça do Trabalho 1.260.000 reais. Quase 1.300.000. Administrações anteriores detonaram o Cruzeiro. E aí tem várias dessas penduricalhos na Justiça do Trabalho. Então o Cruzeiro faz 16,6, está perdendo 1,26, né? 1.300.000 para 17 milhões, um exemplo assim. E você vai fazendo dinheiro, o time está competitivo, o time está liderando, o time vai subir. É uma certeza, vai subir. Então tá tudo tranquilo dentro do Cruzeiro. Bom, e por que eu falei isso? Para vocês verem que dentro de campo o time está correspondendo. E fora de campo, o Ronaldo e sua turma também. Sinal que o gigante acordou, o gigante vai voltar no lugar, o gigante vai voltar para a primeira divisão. E acredito eu que você, torcedor, quer isso. Não basta você ter um time bom dentro de campo e a turma, a gataiada lá, ó, né? Os incompetentes ficam metendo a mão. Agora você tem um time
bem administrado, a SAF para mim é sensacional para o Cruzeiro. Bom, a gente já falou disso aí, vamos falar então dentro de campo. O Cruzeiro tomou um gol do Kaique. O Sport foi comandado ainda pelo César Lucena. Contratou agora o Lisca, que vai fazer sua estreia. Né? Tinha mandado o Gilmar Del Pozo embora e foi jogar com o César Lucena lá. E fez um gol com o Mike aos 18 minutos. E aí você tem um time que está brigando, estava no G4, agora está na quinta colocação, mas está sempre brigando pelas primeiras posições. Tá na luta, tá sim, o Sport está na luta pelo acesso. E aí faz 1-0. Mesmo o Mineirão, a torcida apoiando, a coisa é difícil. Aí, a sorte é que eu entendo que logo depois tomou o gol aos 18, empatou um gol contra do Sabino, esquisito até, empatou aos 25. Então empatou aos 25, veio e ainda conseguiu virar no primeiro tempo com o Daniel Júnior aos 40. No segundo tempo o jogo foi mais truncado, mais difícil e tal, mas não importa, o Cruzeiro venceu, chegou a 34 pontos contra 21 do Sport, que é o quinto. Abriu 4 com um jogo a menos, o jogo do Ituano. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e isso vai ser sensacional para o Cruzeiro. A próxima rodada, 16ª, eu vou falar no final do boletim, o Cruzeiro vai jogar com o Vila Nova, o líder com lanterna, no Mineirão. Na teoria, a gente tem que sempre respeitar, mas na teoria é muito favorito, é muito tranquila essa partida. Na teoria, claro. E outra coisa, você vai ter o Grêmio e o Bahia se matando, né? Porque e o Vasco e o Sport também. O segundo, terceiro, quarto e quinto estarão em disputa. Vamos pegar que o Cruzeiro ganha e dá 2 empates aí. Meu Deus, pode festejar o acesso. Ah, demarcar, claro, calma. Eu tô falando para vocês que o melhor futebol e a equipe mais competitiva para mim dessa fase é o Cruzeiro. Eu tenho como falar daqui nos meus boletins. Só você ir lá no playlist que você vai ver. Mas acredito que o Vasco também, mesmo perdendo nessa rodada, vai subir. Acredito que o Bahia também. E aí o Grêmio e o Sport. Mas se os outros times, Ademar, não estão mostrando para mim uma sequência de bons jogos. Vamos acompanhar, estou falando para vocês rodada a rodada e a gente vai bater no papo. Bom, o certo é que o Cruzeiro, 34 pontos, líder, isolado e tranquilo, com um jogo a menos, e o Sport tem 13 pontos a menos e tem um jogo a mais. Tranquila a situação. O vice-líder Vasco, que colou no Cruzeiro quando o Cruzeiro não jogou com o Ituano, que esse jogo ainda que vai ser na próxima terça-feira, perdeu a sua invencibilidade. Foi jogar em Novo Horizonte. O Novo Horizontino, para quem não é aqui de São Paulo, ele caiu no Campeonato Paulista. Fez uma reformulação e tal, e começou bem a Série B, depois despencou. Aí que você vê que a perigo despencou para perto da zona do rebaixamento. Ganhou 2 seguidas, e ganhou dos 2 times do G4. Ganhou do Bahia fora de casa, quando caiu o Guto Ferreira, e agora ganhou em casa do Vasco. 2-0, foi ontem à noite, 21h30 começou, estou gravando o boletim aqui na quinta-feira, dia 30, logo na quinta-feira pela manhã, e ontem à noite, terminou quase meia-noite o jogo, o Novo Horizontino com gol do Johnny Douglas e do Douglas Baggio, fez 2-0, detalhe, teve uma bola que quase entrou, que o VAR viu que não foi, só deu Novo Horizontino. Na saída, os jogadores do Vasco falaram, perdemos, não tenho o que reclamar, paulada. O Vasco tem que tomar cuidado, mas foi a primeira derrota da competição. 30 pontos, 4 pontos a menos que o Cruzeiro, que tem um jogo a menos, mas está muito bem colocado e vem fazendo grande campanha. Vai jogar com o Sport no Maracanã, que já tem 60 mil ingressos vendidos. Olha que jogaço. Agora é hora da recuperação. Mas ficou para trás, o Cruzeiro está nadando abraçada. Está aqui o Cruzeiro. E os outros estão tudo embaixo. É isso. Para o Novo Horizontino foi maravilhoso, que o Novo Horizontino foi a 8ª colocação, 20 pontos, é o time que mais subiu nessa rodada, 3 posições, já chegou na 8ª colocação, 20 pontos, 5 do Grêmio. Você vê que está 5 do G4. Não é uma situação agora mais intranquila, pelo contrário, é bem tranquila. O terceiro colocado é o Bahia, que contratou o Wenderson Moreira, tinha mandado o Guto embora depois da derrota para o Novo Horizontino, foi jogar com o Brusque em Brusque, fez 2-0, gols do Rezende e do Rodalega. Voltou a vencer, 28 pontos, colou no Vasco, 2 pontos do Vasco, a briga pela vice-liderança, não vou falar do Cruzeiro que está lá disparado com um jogo a menos, e ficou tranquilo. E aí o Brusque é aquele time de meio de tabela, né? Agora caiu para a 13ª colocação, 17 pontos, a 2 da zona do rebaixamento. Tem que tomar cuidado, é lá embaixo. O Bahia tranquilo, o Brusque ainda tentando se encontrar na competição. E aí, fechando o G4, o Grêmio fez 1-0 no Londrina, gol do Biel, do garoto Biel. Foi jogo difícil, hein?
O Londrina tem um jogo a menos também, que é um jogo com a Chape. Então, se o Londrina vencesse, ele colava ali perto do Cruzeiro com um jogo a menos. Perdeu, o Grêmio foi 25, abriu 4 do Sport que perdeu do Cruzeiro. Então, você vê que a próxima rodada os 4 vão estar lá de novo. Os 4 vão estar lá de novo. Então, é isso que você tem que ver. O G4, a turma está começando a desgarrar. O Grêmio já desgarrou 4 pontos, ou seja, mais de uma rodada do Sport, tranquilo, e o Londrina caiu para a 12ª posição com 18 pontos, mas se ele vencer o jogo a menos, ele vai a 21 e ainda continua ver de perto ali o G4. Essa é a situação. O Sport, que perdeu do Cruzeiro, é o 5º com 21, e o Tombense é o 6º com 21 também, nos critérios, fica atrás do Sport. Foi jogar com o CRB no Rei Pelé, jogo ruim ontem à noite também, 0-0. O CRB bateu, e o Tombense muito bem defensivamente, 0-0, segurou um ponto importante, 21, tá 4 do G4, pro Tombense eu entendo que maravilhoso, mulher maravilhosa campanha, e o CRB tá na 11ª colocação com 19 pontos, no meio da tabela, né, no meio da tabela. Aí o 7º colocado é o Criciúma, que também tá naquelas, vai, não vai, foi jogar com o Náutico, desesperado o Náutico, em Recife, empatou 1-1. Léo Costa para o Criciúma, Bruno Bispo para o Náutico. O ponto, apesar de ser em casa, né, do Náutico, foi importante porque ele com 15 pontos ele saiu da zona do rebaixamento. Ele foi para a 16ª colocação com os mesmos 15 pontos do CSA, mas ele saiu. E o ponto para o Criciúma foi a 7º, 20 pontos, bela campanha na parte de cima da tabela. Então não dá para você reclamar. O 8º com os mesmos 20, já falei para você, o Novo Horizontino que bateu no Vasco. O Operário, que é a 9ª colocação, aquilo que eu sempre falo para vocês do Operário, né, no meio da tabela. Ele abriu a rodada lá na segunda-feira, ganhando da Chape em casa 2-1. William Machado e Júnior Brandão, Christian fez da Chape. O Operário, 9ª colocação, 19 pontos no meio da tabela, sempre ele tem uma campanha regular. E a Chape, hein, tudo bem, a Chape tem um jogo a menos com o Londrina em casa, mas ela é 15ª, próxima da zona do rebaixamento. Por quê? A Chape tem 15, o Náutico tem 15 e estão fora. Mas o CSA com 15 está dentro. Então vai ter que ganhar esse jogo aí. A Chape que deu uma desabada, hein? Lembra que no começo da competição, olha como esse campeonato é traiçoeiro. A Chape estava ali. O Sampaio, que tem o vice-artilheiro, o Gabriel Poveda, faz uma campanha de meio de tabela com os 19 pontos do Operário também, né? Aliás, esse Gabriel Poveda, é olho nele, hein? Esse Gabriel Poveda faz gol demais. Jogando em casa, fez 2-0 em cima do CSA. O Gabriel Poveda fez um gol, foi a 6, só atrás do Luca e do Diego Souza com 7. E o Igor Catatal. Sampaio, 19 pontos, 10º colocado. CSA entrou na zona do rebaixamento com essa derrota. Que campanha ano passado quase subiu, saiu de lá o Mozart que inclusive foi contratado pelo Guarani. Bom, já falei para vocês do Londrina, já falei para vocês do Brusque e vamos falar do Ituano. O Ituano que não tinha jogado na rodada passada com o Cruzeiro, vocês lembram, né? Que é o jogo que vai ser a terça-feira da semana que vem. Pois bem, o Ituano foi jogar com o Guarani em Campinas e mesmo o Guarani desesperado, na arquibancada, o novo treinador, o Mozart, que foi contratado, é o 3º treinador para o Guarani em 15 rodadas da Série B, hein? Que vergonha. O time que foi nas quartas de final, só foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis, fez um grande campeonato paulista com o Daniel Paulista. Vamos ver o que o Mozart vai fazer. O Ituano foi lá em Campinas, fez 2-0, gol do Rafael Elias e do Neto Berola. Lembra do Neto Berola? De letra, golaço. O Ituano, com um jogo a menos, tem 17 pontos, 14ª colocação, se afastando da zona do rebaixamento. E o Guarani dentro da zona do rebaixamento com 19 pontos, 13. É o 19º colocado com 13 pontos. Lamentável, hein? Lamentável. Como é lamentável também a Ponte. A Ponte, jogando em Goiânia, trouxe um ponto fora de casa, 1-1 com o Vila. Mas o Vila é o lanterna. Então a Ponte e o Vila continuam desesperados dentro da zona do rebaixamento. O Vila marcou com o Rubens de pênalti e o Luca fez o gol da Ponte. O Luca tá salvando a honra da Ponte Preta, mas não tira o time da zona do rebaixamento. O que ele vai fazer? Só ele joga? Bom, o Vila é o lanterna com 12 pontos. Já tem 3 aí do Náutico que saiu da zona do rebaixamento. Tem que tomar cuidado, Vila. E a Ponte tem 14. Não sai da zona do rebaixamento. O Hélio dos Anjos tá cai, não cai lá na Vila. Situação complicada, hein? Situação complicada. Então, recapitulando, Cruzeiro 34, Vasco 30, Bahia 28, Grêmio 25. O Sport, que é o 5º colocado, com 21, está 13 do líder Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Tranquilo para o Cruzeiro. Essa vaga já era. Você tem que pensar agora nas próximas vagas, porque o Cruzeiro, para mim, vai ser o campeão e vai subir. Isso é uma aposta
de um cara jornalista que fica analisando aqui para vocês. É só uma opinião. Se eu errar depois não aconteceu, o Bahia é campeão, faz parte, vocês têm todo o direito. Eu acho que, poxa, são 15 rodadas. Ah, Demar, mas faltam 23 gols, é verdade. Mas é sequência, pra regularidade. E eu tô gostando muito do Cruzeiro. Então, Cruzeiro 34, Vasco 30, Bahia 28, Grêmio 25. Zona de rebaixamento. CSA 15, Ponte 14, Guarani 13, Vila 12. Vamos falar da próxima rodada, que é essa próxima rodada para ser cruzeirense também. Por que, Ademar, é cruzeirense? Não é para bajular o Cruzeiro, não. Vou explicar para vocês aqui, ó, no meu caderninho. O Cruzeiro joga com o Vila, primeiro com o 20º, que na teoria, já falei para vocês, um jogo muito tranquilo no Mineirão. Aí você tem, o Cruzeiro vai jogar na sexta-feira, abre a rodada agora sexta-feira, ou seja, amanhã, às 21h30 no Mineirão. Aí amanhã você tem, às 19 horas, Chape e Sampaio, Chape desesperada, Sampaio em meio da tabela. Às 21h30, Brusque e Operário, dois times de meio de tabela. E o Cruzeiro jogando às 21h30 com o Vila. Se vencer, já pensou então? Nossa, os outros times vão jogar só depois. Ele já abriu um montão. Sábado, Londrina e CSA. Londrina meio, CSA dentro da zona do rebaixamento. 11 horas da manhã esse jogo no sábado. Às 16, Ituano e Criciúma. Dois times que estão ali entre o meio e a parte de baixo da tabela. 18h30 do sábado, Náutico e Novo Horizontino. O Náutico desesperado saiu agora da zona do rebaixamento. O Novo Horizontino vem embalado. 20h30 do sábado, CRB e Guarani. Né? O CRB meio de tabela e o Guarani desesperado vai estrear o Mozart, que era do CSA, e vai agora estrear contra o CRB lá em Alagoas. Aí no domingo nós temos às 11 da manhã Ponte e Tombense. Olha o desespero. Tombense aí tem uma defesa espetacular. Ali tá difícil furar e a Ponte está desesperada. Se a Ponte não vencer, cai o Hélio dos Anjos. Me cobrem. Aí nós temos no domingo jogão, já tem mais de 60 mil ingressos vendidos, Maracanã, Vasco Esporte pro Cruzeiro, maravilha, hein? Pro Cruzeiro, maravilha. Ah, o Vasco vencer, ele vai continuar ali próximo do Cruzeiro e daí, mas o Esporte o quinto, a vaga é minha. Pro Cruzeiro, né? E aí você tem no domingo às 16 horas Bahia e Grêmio. O Bahia terceiro colocado com 28, o Grêmio quarto com 25. Quer mais cruzeirense? Tranquilo, hein? Claro, eu volto no próprio domingo, hein? Daí domingo acabou os jogos. Olha, quando acabarem os jogos das 16 horas, por volta das 18h30 eu já gravo e você domingo à noite vai ter toda a rodada, a 16ª, com todos os detalhes para você. Certo? É isso aí. Forte abraço a todos. Parabéns ao Cruzeiro. Desesperadamente para os outros times tá abrindo. E parabéns a Vasco, Bahia e Grêmio, que vão terminar a próxima rodada dentro do G4, independente de resultado, porque eles também estão começando a abrir um pouquinho em cima do Sport, que é o quinto. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.